Iniciando agora aqui, bem mesmo no Fórum Romano. Então, o que é o Fórum Romano, né? Muita gente fica na dúvida. No caso, quando se diz o fórum, né? Pelo menos para a antiguidade, é a sede do poder, né? Então, o ponto central daquela cidade, né? Então, no Fórum Romano tinha as instituições de poder, os palácios, né? do imperador, a, o Senado, as instituições em geral, né? Mas não só isso, né? Então dentro do Fórum Romano tem os templos também de devoção, né? Que era Roma era politeísta, então tem o templo de Júpiter aqui em algum lugar e por aí vai. Tem uma parte conjugada que vai ter onde era o mercado. Então é isso, a grosso modo o Fórum Romano ele aglutina essas instalações e em torno dele se desenvolvia toda a cidade, né? Então a gente comentou antes que o Coliseu foi estabelecido numa área harmônica com essa estrutura. Então é bastante grande, era muito, né? Era a cidade mais importante do mundo naquela época, né? Pelo menos do auge do Império Romano. E assim, eu vou até fazer uma recapitulação bem simples aqui da história de Roma, né? A lenda diz que Roma surgiu a partir dos irmãos Rômulo e Remo, que foram abandonados, sei, e foram encontrados, entre aspas, por uma loba que os alimentou, os dois, né? Então, se para aqueles que gostam de futebol pegar a bandeira do Roma, é a loba com dois bebês mamando, né? É o Rômulo e Remo. Então, é o símbolo maior de Roma, da origem de Roma. Então, a partir daí, a cidade se desenvolveu. O primeiro, vamos dizer, governante de Roma teria sido, eu acho que é o Remo, não tenho certeza. Um matou o outro, né? Agora eu não lembro qual foi que sobreviveu. Então, esse teria sido o primeiro governante. E a partir daí foi o período do reinado, vamos dizer assim, né? Não era império. Era um rei, era um monarca de um outro sistema, né? Então era o rei, só tinha ele no poder, né? E esse período aí durou muitos séculos, né? Eu vou chutar aqui uns 4, 5 séculos, até que Roma começou a se desenvolver bem e foi estabelecida a República. Então acabou aquele sistema, vamos dizer, absolutista, né, da moda antiga, não o absolutismo da Idade Moderna, é outro sistema, não vamos confundir. E se iniciou o período republicano, que bebeu um pouco do sistema gregos, né, influência grega, e evoluiu até esse sistema. Então hoje a nossa república no mundo contemporâneo, ela está muito relacionada com essa república romana. Então ela era o ponto central do poder, era o Senado, e você tinha os cônsules, que eram retirados do Senado. Então já teve outro sistema de um cônsul só, de 3 cônsules, acho que de 5, mas o que mais durou foi de 3 cônsules. Então os cônsules se revezavam no exercício do poder, mas sob controle do Senado. Então não era uma ditadura. Então foi um sistema muito interessante e que deu as bases para tudo que o Roma seria. Então todas as estruturas de Estado que deram sustentação ao Império foram idealizados, construídos nesse período republicano. Então o romano ele amava a república, e quando César atravessou o Rubicão vindo da Gália, coisa que era proibido, e colocou em xeque a república, isso aí foi visto como um prenúncio do fim de Roma, porque para os romanos a república era aquilo que caracterizava o seu sistema e o seu povo, né? Então, assim, foi durante a república que Roma começou a ampliar o seu domínio territorial. As guerras com Cartago foram no período republicano.
né, nessa república. Então, quando a república acabou, uma parte significativa, uma parte importante do império, do território que seria o Império Romano, já estava conquistada. Você não tinha ainda alguns setores da África, alguns setores da Ásia, e a Gália foi bem no final da República com o Júlio César, né? E aí, quando se estabeleceu o Império, mais da metade daquilo que seria o Império já existia sob a República. Então, aí advém o Império após o assassinato do Júlio César, né? O Júlio César não foi imperador. Muita gente confunde isso, acha que ele foi o primeiro imperador. Não foi. Ele foi um cônsul que se tornou um ditador, mas ele não foi imperador. Ele teve poder total, mas foi muito questionado. O Senado ainda mantinha influência e no final ele foi assassinado. E com a confusão que se estabeleceu no poder, escolheram o seu, acho que ele é sobrinho, Augusto, né? Se tornou o imperador Augusto. O nome dele era, depois eu lembro aqui, o Augusto não era o nome dele. Ele era um dos principais auxiliares de Júlio César e no final ele foi escolhido para ser realmente imperador. Aí o próprio sistema fragilizado acabou alçando ele ao poder e ele foi o primeiro imperador, o Augusto, né? Então é isso. Aí isso aqui já existia e foi se ampliando em termos de edificações com os palácios que cada imperador fazia. Então cada imperador tinha os seus aposentos. Dos outros, o que ele sucedia, ele transformava em outros, era utilizado para outras finalidades dentro da corte. E ele construía outros palácios, né? Então isso, a gente imaginando aí como se ampliava, né, essas edificações. É isso, uma primeira parte aí de uma abordagem do Império Romano e como isso aqui surgiu, né? Depois a gente fala como acabou também.